Capítulo 1, parte 7. Pense sobre o que você está pensando. Salmo 119, 15 nos diz: Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas. Os caminhos da vida marcados pela tua lei, terei respeito. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas construções, seus ensinamentos. No Salmo 1, 3, está escrito: a pessoa que faz assim é como árvore, firmemente plantada e cuidada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quer dizer, alcançará a maturidade. É muito benefício pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida de pensamento e estudo, com que tiverdes medido, a verdade que você ouve, vos medirão também, vossa atitude e conhecimento, e ainda se vos acrescentará a vós que ouvis. Marcos 4, 24. Que grande versículo! Ele nos ensina que quanto mais tempo gastamos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos a palavra de Deus, aquilo que investimos nela. Note especialmente a promessa de que, quanto mais reflexão e estudo devotamos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, diz em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia, de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado, fica confusa sobre o porquê de não serem cristãos poderosos, vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente. Mas, na verdade, não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa, e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez: uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda nem vive no conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos, seus propósitos. Não se detém submisso e inativo no caminho dos pecadores, nem se assenta para relaxar e descansar na roda dos escarnecedores e zombadores. Antes, o seu prazer e deleite está na lei do Senhor, e na sua lei, nos seus preceitos, instruções, ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda de dia e de noite, habitualmente. Salmo 1, de 1 a 2. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa 1. Refletir sobre, ponderar. 2. Planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo da palavra do Novo Testamento, Divine, diz que meditar significa primeiramente ser cuidadoso com, aplicar-se à prática, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras,
Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Concorde com e submeta-se aos meus ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4:20 juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que, se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembra-se do antigo provérbio: a prática produz a perfeição? Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então agirás sabiamente, e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação do que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras de Satanás que estava me dizendo, ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar o meu tempo pensando. O diabo estava controlando a minha vida, porque ele estava controlando meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando, entre os quais também todos nós andamos, vivemos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, do nosso comportamento governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo os impulsos da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar os meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham a minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar a minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente, tornou-se um pouco decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que eu começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas na realidade jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por assim dizer, eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmo 48:9. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143:5: por isso, dentro de mim, envolto às trevas,
Esmorece o meu espírito e está oprimido, e o coração dentro do meu peito se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das suas mãos. Vemos nessas passagens que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos, dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa, e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Sei que é poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz a vitória à nossa vida, mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos vitória. Transforme-se mediante a renovação da sua mente. E não vos conformeis com esse século, este mundo moldado e adaptado aos seus costumes superficiais externos, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e sua nova atitude, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom e aceitável e perfeito à vista de Deus para vós. Romanos 12, 2. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que, se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada à forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida, por esse processo de renovação da mente. A esta altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, na sua morte na cruz, na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada. De acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma pessoa dessas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha vitória na minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradas. Pense nessas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso. Se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixai vossas mentes nelas. Filipenses 4:8. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisas que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos com certeza afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E aprende por experiência pessoal que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também.
Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se: sobre o que eu tenho pensado? Gaste algum tempo examinando os seus próprios pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que as pessoas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, suas circunstâncias. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz, por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade no meu marido, nos meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava, eu seria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinha de me fazer feliz, se eu escolher ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez: pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente. Final do capítulo 1.